quem tenho eu no céu? Quem tenho eu além de ti? Tu és a razão da minha vida. Minha existência está em ti. A quem tenho eu no céu? A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma aula. Essa música de fundo é a música do Salmo 73, da Santa Geração. Nós já temos aí a irmã Marlene. Deus abençoe a irmã Marlene. E vamos já iniciar a nossa aula. Já temos já algumas pessoas. Deixa eu tirar aqui esse fundo musical. A nossa aula de hoje é a lição de número 8. A irmã Alexina também entrou, Deus abençoe. A nossa aula de hoje é a lição de número 8 desta revista, a revista Betel. Hoje vamos falar sobre apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Nós teremos como base para a nossa aula hoje, além da revista da Betel, nós também meditaremos 3 e 77. Pai do Senhor, irmã Marlene. O texto áureo da lição de hoje está lá em 73, 28, o Salmo, que diz: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Verdade aplicada, como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e Milton pode entrar. Deus abençoe, irmão Milton. O existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Texto de referência se encontra no Salmo 73, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77, versos 3, 4, 7, 11 e 16. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito descia. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre? Não dá favorável. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. José Paulo, meu amigo, entrou também. Deus abençoe, irmão José Paulo. Bom, então vamos aqui para a nossa aula. Temos aqui na introdução a seguinte informação. Os Salmos 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em tempo todo. Pastor Eliel, seja bem-vindo, viu, Pastor Eliel? Obrigado. Então vamos lá para o tópico primeiro. O tópico primeiro fala sobre o conflito existencial de Asaf. Pai do Senhor, irmã Cláudia, Cristina, seja bem-vinda. Então o tópico primeiro é o conflito existencial de Asaf. Irmão Marquinhos também entrou. Paz do Senhor, irmão Marquinhos. Então primeiro nós vamos falar quem foi Asaf, do Salmo 73.
No Antigo Testamento, nós temos cinco pessoas com o nome de Asaf. O Asaf, autor do Salmo 73, nós vamos mencioná-lo em quinto lugar. Então, o primeiro Asaf, né, que a gente encontra na Bíblia, é claro, tirando aqui por enquanto o Asaf do Salmo 73, está lá em 2 Reis 18 e 18, que é o Asaf, pai do cronista Joá, dos dias de Ezequias. O segundo Asaf e no século, nos anos 465 até 445. Esse Asaf, esse oficial dos tempos lá de Artaxerxes Longímano, era quem tomava conta das florestas do rei lá na Palestina. Esse relato está lá em Neemias capítulo 2, versículo 8. Nós temos o terceiro Asaf, paz do Senhor, irmã Carita, obrigado, viu? O terceiro Asaf está lá em 1 Crônicas 26, 1, que na verdade é um erro de um escriba, porque o nome correto dele era Ebiasaf, conforme a gente pode ver lá em 1 Crônicas 9 e 19. O quarto Asaf é o Asaf na genealogia de Jesus, em Mateus 1 e 7, onde algumas versões gregas apresentam o nome Asaf, que é um correspondente grego ao nome hebraico Asa, que foi o terceiro rei de Judá, ou Reino do Sul. Mandelma também está assistindo, Deus abençoe, Mandelma. Então nós temos 5 Asaf, já mencionamos o Asaf cronista Joá, Asaf o Asaf e o Asaf, que na verdade é o Asa, né? E o quinto, que é o autor do Salmo 73, é o Asaf, que era um levita, filho de Baraquias, conforme a gente pode ver em 1 Crônicas capítulo 6, versículo 39, e 1 Crônicas capítulo 15, versículo 17. Esse Asaf, o escritor do Salmo 73, foi um músico nomeado por Davi para presidir o coral sagrado. Irmã Maria Divan também entrou, Deus abençoe, para presidir o coral sagrado. Os de Asaf, posteriormente, a ideia de que Asaf, né, que foi um músico nomeado por Davi para presidir o coral sagrado, dele também os seus descendentes passaram também a ter essa função, conforme os textos de 1 Crônicas 25, 1, 2 Crônicas 20, 14, 29, 14, Esdras 2 e 41, Esdras 3 e 10, Neemias 6 e 44 e Neemias 11 e 22. Nós temos 12 salmos que trazem o nome de Asaf, que é o Salmo 50, os salmos que estamos estudando, e até 83. Então nós temos 73 até 83 salmos atribuídos a os salmos 50, 73, 75, 76, 78 e 82, eles foram compostos por Asaf lá dos dias de Davi. Já os salmos 74, 79 e 83, por falarem sobre o período do exílio babilônico, não teria como ter sido esse Asaf dos dias de Davi. Provavelmente, então, foram os seus descendentes, conforme a gente pode ver nos títulos desses salmos na Bíblia NVI, onde está escrito lá, né, família de Asaf, dando a ideia de que eles foram escritos por seus familiares.
Alguns também acreditam que esses salmos tenham sido escritos por Asaf dos dias de Davi, mas que posteriormente passaram por uma revisão pós-período babilônico. Ok? Então o certo é que esse salmo que a gente está meditando agora, que é o Salmo 73, que é um salmo de Asaf, filho de Baraquias, que viveu lá nos dias de Davi. Ok? Então vamos aqui para o tópico 1.1, a bondade de Deus. Então a primeira reflexão de Asaf consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Ó, o irmão Euler também entrou. Paz do Senhor, irmão Euler. Deus abençoe, viu? A primeira reflexão de Asaf consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Está lá no verso 1 do Salmo 73. Ele inicia, né, o Salmo 73 com declarações de fé e também termina o Salmo 73 com declarações de fé. Esse salmo termina no verso 28, que diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então, apesar dos pensamentos e questionamentos de Asaf, ele exalta no Salmo 73 o verso de número 1. Então, a primeira coisa que a gente vai observar no Salmo 73 é que Asaf, antes de falar dos seus pensamentos que ele teve, pensamentos negativos e questionamentos que ele fez com relação à vida, né? Ele primeiro exalta a bondade de Deus. Ele exalta a ação de Deus, tanto para a nação quanto para as pessoas individualmente falando. Isso é importante a gente registrar isso, né? O salmo inicia com Asaf exaltando o ser de Deus e as suas obras e termina também da mesma maneira. A irmã Ana Rita também entrou. Deus abençoe, viu, irmã Ana Rita? Parece que a minha internet está dando pau aí, né? Tá lenta, mas vão tendo paciência, viu, irmãos? É muita gente fazendo live ao mesmo tempo, né? E às vezes a internet dá uma travadinha. Vamos para o tópico 1.2. Resistindo à tentação. Então vocês viram que no verso 1 e o verso 2, no verso 1 destaca-se a bondade de Deus. No verso 2 destaca-se o tanto que o homem é mau, né? Então aqui no verso 2 ele diz: quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Qual foi o problema aqui de Asaf, né? Ele passou a observar que os ímpios prosperavam, que os ímpios eram saudáveis e aparentemente felizes. E ele questionou isso, né? Por que que os ímpios prosperam? E muitas vezes os puros de coração, os que são fiéis, não prosperam. E o coração dele ficou perturbado, a mente dele ficou perturbado por causa disso. Então, a tentação de Asaf foi com relação a isso, ter inveja dos ímpios. A tentação, ela está rondando e batendo à nossa porta. Cabe a nós cedermos à tentação ou não. Mas o fato é que todos nós seremos tentados. Asaf foi tentado nessa área, né? E cada um de nós é tentado em alguma área específica. O certo é que ao sermos tentados, conforme o enunciado do tópico 1.2, é necessário resistirmos. Então vamos para o 1.3. Então o problema de Asaf foi ter sentido inveja
conforme está lá no verso de número 3. O que é inveja, né? Inveja de elas. Na verdade, eu escolhi duas, né? E passo aqui para vocês. Inveja é o sentimento de cobiça à vista da felicidade e da superioridade de outra pessoa. Você vê que aquela pessoa está aparentemente feliz, que aparentemente ela está num nível superior a você, e aí você fica com aquele sentimento de ter o que aquela pessoa tem. E é onde que entra então a segunda definição de inveja, que é a sensação ou vontade indomável ou incontrolável de possuir o que pertence a outra pessoa. É um sentimento muito perigoso, porque você olha para o outro, mira o outro, não tem o que o outro tem e deseja ter ou estar no lugar do outro. Isso, do ponto de vista da fé, é muito complicado, é muito prejudicial, tendo em vista que temos que estar contentes com tudo aquilo que Deus nos entrega e jamais sentirmos inveja das outras pessoas. Bom, o grande problema de Asaf ainda foi ter inveja dos soberbos ao contemplar a prosperidade dos ímpios. A inveja é um sentimento tão terrível que lá em Provérbios 14, 30, na parte B do verso, diz que a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, faz a pessoa adoecer, apodrecer, ter os mais terríveis sentimentos, né? Então a inveja ela vai vir junto com outros sentimentos terríveis. E quando a pessoa é tomada pelo sentimento de inveja, ela desconfia da provisão de Deus e passa a ver o outro não como parceiro, mas passa a ver a outra pessoa como um rival a ser aniquilado. Da onde que surge, né? Tantas coisas terríveis. Inclusive, alguns chegam até a tirar a vida do outro por causa da inveja, né? Assim foi com o primeiro assassinato na história humana. No caso de Caim matando seu irmão Abel. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 fala sobre vencendo o sentimento de inveja. Como que Asaf conseguiu sair daquele sentimento terrível de inveja que ele declarou, né, no verso de número 3, que estava sentindo. Vamos só renovar em relação ao verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios.